abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar. Amém. Verdade. Não abandona o teu barco não, tá? Porque a tua história vai servir de testemunho para outras pessoas. Amém? Bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nesta hora, hoje, 25 de junho de 2022. Nós estamos dando início agora à oração da madrugada, porque é hora de falar com Deus. E essa hora é sagrada, uma hora, um momento maravilhoso que nós estamos em conexão com o Senhor. E nós já estamos na companhia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e dessa amiga de vocês, pastora Suelina Torga, ok? Sem demora, queridos, vá abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, tá? Versículo 4 e 5, amém? Não sei como foi o teu dia, mas Jesus sabe. Não sei como tem sido a sua vida, mas Jesus, Ele sabe. Quais são as tuas necessidades? E o Senhor nosso Deus, Ele tem algo de muito melhor para você. Não desista, tá? Vamos meditar na palavra de Deus, que diz assim, 5:4 de Lucas. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós já trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Hein? Olha, não é fácil, né? Não é fácil você lutar, como dizem, para morrer na beira, né? Nadar, morrer na beira. Não é fácil você lutar, você trabalhar, você suar e você não ver os frutos do suor do teu trabalho. Porque a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno, né? É digno do fruto do suor do seu trabalho. Então, Pedro e Tiago aqui tiveram uma noite difícil, uma noite muito difícil, né? A situação deles é muito difícil ali durante a noite toda trabalhando. E trabalhando duro, queridos, que esse trabalho não é fácil. Joga rede, puxa rede, joga rede, puxa rede, né? Por várias vezes, movimento repetitivo. Nós sabemos que uma rede não é leve, principalmente a rede quando ela está molhada, né? Ela não é leve, ela é pesada, né? Então imagina aqueles homens, né, nessa luta, irmãos, e com aquela esperança, não, agora vai, né? Lançava a rede, nada, e aí vinha aquela esperança de novo, não, vamos jogar de novo, vamos tentar. Ali tentativa por várias vezes. Conclusão, querido, provavelmente ali bateu um cansaço mesmo físico, né? Um cansaço físico, um cansaço mental, uma tristeza, um desgosto, um cansaço, né? Uma desilusão e um desânimo ali neles, né? Porque eles pararam já de manhã, né? E a gente imagina assim, eles reconhecendo, né? Eles reconhecendo ali naquele momento que a maré não estava para peixe naquele dia. Que aquele dia não era o dia deles, né? Não é fácil. Não é fácil você trabalhar e você chegar a essa conclusão, né? De que você tem que reconhecer que não está dando certo, né? Porque você começa a se perguntar o porquê das coisas, né? O que eu estou fazendo errado? O que eu estou deixando de fazer? Né? Aí você começa, né, a se perguntar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou deixando de fazer alguma coisa? Porque Pedro e Tiago, queridos, imagino eu que estava tudo no conforme ali, que as redes deles, porque eles eram pescadores, né, profissionais. Então eu creio que as redes deles ali estavam tudo ok, não tinha nenhuma rede furada, né? Eles estavam pescando à noite, que é um horário assim propício, porque tem vantagem, né? Porque segundo os pescadores, esse horário à noite, os peixes ficam mais vulneráveis, né? Porque a visão deles, né, e a percepção deles são afetadas, então ficam mais vulneráveis para ser pescados, né? E com tudo isso, mesmo assim, né? Horário de noite, rede tudo ok, barco tudo ok, eles com saúde, eles eram pescadores profissionais para pescar, mas mesmo assim não dava certo. Mesmo assim foram várias tentativas e não dava certo, né? E você já teve aquela sensação, amados, que parece que quando você está nesse círculo aí, nessa fase, parece como quem você está andando em círculo, né? Parece o povo quando saiu da terra do Egito, que Deus estava conduzindo eles pelo deserto, né? Que eles andavam em círculo, andavam, e parecia que eles não saíam do lugar, eles não avançavam. Verdadeiramente, lá mesmo, eles não avançavam não, porque foi permissão de Deus, né?
E às vezes, querido, você trabalha. Às vezes você diz assim, não, vou trabalhar mais de 8 horas, vou trabalhar 12 horas, vou trabalhar 16 horas, né? Mas mesmo assim você diz, eu não estou vendo o fruto do meu trabalho. Cadê os frutos? Por que as coisas não estão acontecendo? Né? Por que eu não estou produzindo? Por que eu estou trabalhando e não estou produzindo? Porque o Senhor diz na sua palavra que todo trabalhador é digno, né, irmão, do seu salário. E por que nós estamos, né? Por que você está, né, batendo dando murro em ponta de faca, né? Batendo prego em barra de sabão? Por quê? Olha, queridos, eu ouvi hoje uma história de alguém, uma história de vida, uma história real. E aquilo ali, sabe, passou logo assim uma pregação na minha cabeça, e eu disse assim, meu Deus, eu vou pregar sobre isso hoje, porque isso é algo muito real, né? Isso foi real, e isso é algo muito corriqueiro na nossa vida, é algo que faz parte do nosso cotidiano, e hoje mais ainda, e hoje depois de uma pós-pandemia, mais ainda, amado, que nós estamos assim, né? Que nós estamos vivendo dessa maneira, né? E essa pessoa começou a contar a sua história, ela começou a falar que essa época que ela trabalhou assim, né? Que ele trabalhou assim, foi uma época que ele mais sofreu, foi uma época que ele penou, foi uma época muito difícil mesmo, né? Ter que comprar o peixe, né? Vir comprar para cá, vender para o interior, acordava muito cedo, tinha todo aquele trabalho de lavar o peixe, jogar o peixe dentro daquelas caixonas no gelo, né? Para que quando amanhecesse o dia, eles saíssem, né? Para vender esse peixe, saía rua acima, rua abaixo, ia de manhã, ia de tarde, voltava de noite. E muitas vezes não via ali os frutos, né? Não via ali as coisas acontecendo, não vendia, né? Aí, mas no outro dia repetia tudo de novo, né? Foi uma época difícil, onde essa pessoa estava falando, olha, foi a época que muitas vezes eu fedia muito a peixe, né? Eu andava fedendo a peixe, porque eu passava o dia todinho manipulando peixe, né? Então foi uma época que eu vivi muito para isso, eu não soube o que foi um descanso, eu não soube o que foi andar com uma roupa arrumada, andar com uma roupa cheirosa, vamos dizer assim, né? De estar colhendo ali os frutos do seu trabalho, né? Então, foi uma vida dura, e essa pessoa contou para mim que nesse momento que estava com essa luta toda, queridos, houve um certo dia em que apareceu ali uns rapazes fingindo ser clientes, né? E ali naquele momento, uns distraíram ele lá em cima do caminhão, e outros foram lá na cabine do caminhão e roubaram, né, o seu dinheiro, roubaram a sua pouca renda, roubaram o seu celular. Imagina como que ele não ficou, né? A tristeza, a dor, né, de imaginar. Estava fazendo tudo, estava ali com tudo pronto para trabalhar, que ele estava dando o seu melhor para trabalhar, e mesmo assim ainda tinha acontecido isso, né? Então muitas vezes você está assim, você está se esforçando, você está dando o seu melhor, né? Você está com tudo pronto, tudo preparado. Você diz, eu estou com saúde. Aí você sai para trabalhar, não é? Aí você vai, você muda a estratégia, né? Como essa pessoa estava me falando. Mudou de estratégia várias vezes, mas mesmo assim nada acontecia. Então muitas vezes é assim, você, eu vou então vender de dia, eu vou vender de manhã. Aí você sai, chega em casa triste, meio-dia, né? Muitas vezes não conseguiu nem o da mistura, nem para fazer o almoço. Aí quando dá de tarde, você sai novamente, né? Não vende nada, mais uma vez, né? Aí depois você diz, vou apelar, eu vou vender à noite, né? Muitas vezes à noite, que é a hora do teu descanso, você vai ter que sair, você vai ter que trabalhar, porque você é um cara trabalhador, você é uma mulher trabalhadora, você corre para cima, mas mesmo assim não acontece nada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos, por isso que eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus, porque eu creio assim, que tudo é por Ele, para Ele, né? E o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Sabe, se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero na sua vida, ouça a palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Sabe o que foi que aconteceu ali? Para que a vida de Pedro e Tiago mudasse. Para que eles não tivessem mais um dia triste, queridos. Preste bem atenção. No capítulo 5, que eu não li, você vai ver que Jesus, ele chega ali naquele momento e está Pedro e Tiago, né? Jesus, ele pede um barco para Pedro, emprestado, para que ele pudesse dar uma palavra para aquelas pessoas que estavam ali, né?
E aí, amados, Jesus pede o barco, ele empresta o barco. Senhor Jesus, olha, puxa um pouco aqui para a água, né? Amados, a gente imagina, eu creio que o Senhor Jesus, ele está observando já Pedro e Tiago, né? A gente imagina que Jesus já estava ouvindo, porque Jesus é Deus, né? Então Jesus já estava ouvindo Pedro e Tiago, né? Triste ali, frustrado, né? Falando, comentando sobre aquela pesca, né? Que pesca é essa? Que noite foi essa? Estamos cansados, eu tô arrasado com isso, né? E a gente não fez nada, a gente não pescou nada, né? Essa é a nossa profissão, né? A gente não sabe mais nem o que fazer, né? Quem sabe até se a gente não poderia mudar de profissão, né? Mas às vezes você está nessa situação também. Às vezes você diz, olha, não tenho mais nem idade. E o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou fazer agora, mulher? Né? Quem sabe o pai de família, né? Uma pessoa que não estudou, diz, olha, eu não estudei. O que eu vou fazer essa altura do campeonato? Oh, aleluia. Confia em Deus, meu irmão. Ouve o que Deus está falando para ti no teu coração. Obedece a Deus. E ali, irmãos, despreocupado, né? Sabe, preocupado ali. E a gente fica preocupado, né, irmãos? Fica preocupado porque tem contas para pagar. Preocupado porque tem compromissos, né? Tem compromisso com a família, tem compromisso com o teu negócio, né? Você fica preocupado, queridos. E aí, amados irmãos, quando Jesus ele pede o barco, que ele começa a falar, a gente imagina assim Jesus ele falando sobre perseverar, ele falando sobre que não podiam desistir, que era para confiar em Deus, né? Falando da fé em nosso Deus, do poder de Deus, né? Falando sobre os dias maus, que há os dias maus, mas há também os dias bons e que nós temos que nos superar, né? Nós temos que acreditar, continuar acreditando, né? A continuar tendo fé em Deus e tendo fé na vida. Né? E foi justamente essa palavra que o Senhor Jesus estava pregando ali naquele momento que fez toda a diferença, que deu aquele start, né? Deu aquele estalo, né? Que eu creio que encheu eles de ânimo ali naquele momento. E quando o Senhor Jesus, depois o Senhor Jesus ele chega para eles e diz assim, olha, eu quero que vocês lancem a rede de novo, né? Vocês vão mais ali adiante, né? Que vocês lancem essa rede. No primeiro momento, amados, Pedro, ele nega, ele diz não, né? Naquele primeiro momento ali, Pedro diz, não, eu estou muito cansado, nós estamos cansados. A gente não passou a noite inteira, não conseguimos nada, né? Tipo assim, mas vamos conseguir agora, né? Acho que não, né? Estamos cansados, já lavamos as redes, né? Só que aí depois, provavelmente ali se lembrou daquela palavra. Provavelmente aquela palavra ali falou aqui dentro dele. Oi, ei, preste atenção, né? Faz o que este homem está mandando. Obedece o que este homem está mandando. Você só tem que obedecer a Deus, querido. Porque quando Pedro ele resolve dizer o sim para o Senhor, ele diz, Senhor, ele diz sobre a tua palavra, né? Já que o Senhor está mandando sobre a tua palavra, nós vamos jogar, nós vamos obedecer. Sobre a tua palavra forte, Senhor, sobre a tua palavra fiel, nós vamos obedecer. Esse é o segredo da vitória. Não podemos fazer nada de nós mesmos. O Senhor, ele fala na sua palavra. Tudo é pelo poder, né, do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos? Nós não podemos tirar a glória de Deus da nossa vida, não. Porque se nós tirarmos a glória de Deus, se a gente botar em nós vamos morrer. Vai tudo secar, vai tudo definhar, vai tudo se acabar, né? Então, obedecer o que Deus manda, né, é o segredo da vitória. Porque muitas vezes Deus ele tem dado estratégia para você, Deus tem falado do teu coração, Deus tem pedido do teu tempo, né? Deus tem ministrado alguma coisa e você tem... isso é bobagem, isso é besteira, né? Isso é besteira da gente ofertar a Deus, né? Isso é besteira da gente estar na igreja para ouvir uma palavra, não é besteira não. Isso é obedecer ao Senhor. Isso é besteira, eu ter meu coração aquebrantado para Deus. Não, querido. Não é besteira não, esse é o segredo do sucesso de muitas pessoas que são muito bem estabelecidas na vida, pessoas que fazem sucesso, são pessoas que obedecem a Deus, que reconhecem a Deus nas suas coisas. Comece a reconhecer o Senhor na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua profissão, no teu negócio, na tua empresa. Reconhece o Senhor como o Senhor da tua vida e das tuas coisas. Porque Jesus, primeiramente, ele pede o barco.
E sabe o que é o barco, queridos? É a tua vida. Jesus, ele pede a tua vida. Ele pede a tua vida. Amém? Jesus, ele pede a vida dele, o barco, e ele dá o barco. Ele dá a vida. Porque quando eles saem, queridos, que eles lançam as redes, que foi tanto peixe, que foi preciso eles pedirem reforço de um outro barco. Porque é assim que o nosso Deus faz. Ele dá muito além daquilo que a gente pensa e imagina. Basta a gente confiar no Senhor. Basta a gente ouvir a palavra do Senhor, confiar nele. Fazer aquilo que ele está pedindo. Fazer aquilo que ele está ordenando, né? Que a gente siga as regras do Senhor. Amém? Os mandamentos do Senhor. E aí, amados, quando ele entrega o barco, o Senhor diz, dá a ordem, lancem a rede. E Pedro obedece. Quando Pedro obedece, ele é abençoado. Amém? Quando nós obedecemos a Deus, amados, nós somos abençoados. Quando você dá atenção, quando você dá ouvidos para a palavra de Deus, você é abençoado. Quando você considera a palavra de Deus na sua vida, você é abençoado. Quando você dá importância, quando você reconhece que a palavra de Deus tem relevância na sua vida, você é abençoado, não tem como dar errado. Se as coisas estão dando erradas, procure verificar. Procure ver o que é que está acontecendo. Se está tudo certo, se está tudo pronto para acontecer e ainda não aconteceu, muitas vezes é o tempo. É o tempo de Deus, porque Ele é quem determina. Muitas vezes também é porque nós não estamos obedecendo a palavra do nosso Deus. Nós não temos procurado agradar o coração de Deus em nada. Nós não queremos agradar a Deus em nada. Nem pegar o nosso ouvido para emprestar para Ele, né? Nem dar, é emprestar para Ele, para ouvir a palavra dEle. Porque quando Pedro e Tiago, eles ouviram essa palavra tremenda, irmãos, eles foram tocados, eles foram motivados, aquela palavra veio levantar aqueles dois homens de tal maneira que eles disseram assim, nós estamos cansados, mas sob a palavra forte, a palavra de ânimo, de fé desse homem, nós vamos em cima da palavra dele, nós vamos junto com a fé dele, nós vamos lançar e vai dar certo. Se você vier junto com o Senhor, vai dar tudo certo. Pedro, quando ele estava andando por sobre o mar, que ele estava olhando para Cristo, ele estava na fé com Cristo, ele estava andando por sobre as águas. Mas quando ele olha para ele, homem, né? Como é que pode eu, aqui, Pedro, andando por sobre as águas, ele afunda. Não olha para ti, olha para Deus. Vem junto na fé, com a fé do Senhor. Amém, amados? Esta é a palavra do nosso Deus para nós, nesta noite, para mim e para você. Amém? Tome posse da sua vitória nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Ela é muito maravilhosa, Jesus. Senhor, nós só temos que obedecer. Só obedecer, Senhor. Só obedecer, Jesus, porque o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, Pai. O Senhor sabe, Senhor. Muitos de nós, Pai amado, Pai querido, estamos, Senhor, nessa condição, nessa situação. Nós temos lutado, nós temos perseverado. A gente tem dado o nosso melhor. Meus irmãos têm dado o seu melhor. Meus irmãos têm se esforçado, Senhor, o máximo, Senhor da glória. Mas as coisas não estão fluindo, Senhor. As coisas não estão acontecendo. Mas hoje, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, o Senhor veio dizer para nós, Pai, o que é que nós temos que fazer, Senhor? O que é que nós temos que fazer, Jesus? Para sermos abençoados, Senhor. Para ver as coisas acontecendo, Jesus. E o Senhor, Pai amado, Pai santo, ensinou para os Teus filhos ali, Pai, que não era para eles pararem, não era para eles desistirem. Que era para eles crerem naquela palavra que o Senhor estava ensinando. Que era para eles perseverarem, para eles terem fé. Porque a fé, ela move montanhas, Senhor. A fé nos faz andar por sobre as águas, Pai. Então, Senhor Jesus amado e querido, eu peço pela vida dessas pessoas, meu Pai, que estão orando comigo hoje, Pai. Estão nesse momento, Pai, entregando a sua vida, entregando o seu barco, entregando a sua família, entregando a sua vida financeira, quem sabe essa empresa, meu Pai, que está com tudo, Pai amado, para acontecer e não está acontecendo. Esse projeto, meu Pai, que é muito bom, mas não está acontecendo, Senhor. Esse homem, essa mulher, os meus irmãos que estudaram, fizeram curso e não estão acontecendo, Jesus. Quem sabe não estudaram também, Senhor. Quem sabe estão dizendo aí, se eu tivesse um curso, né? Se eu tivesse algo a mais aí, eu iria conseguir. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós temos a Cristo Jesus do nosso lado. Mas vale o nosso Deus do nosso lado do que esse pedaço de carne que age aí fora, na vida das pessoas.
Porque do nosso lado está o nosso Deus Todo-Poderoso, está o nosso Pai de infinito amor e misericórdia. O Deus que abre portas e fecha a porta, e que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre, meu querido, minha querida. Que Deus tenha misericórdia de você, que o Senhor, eu peço a Deus nessa hora que o Senhor entre com a providência divina sobre a tua vida, que o Senhor, Ele possa fazer, assim como Ele fez com Pedro e Tiago, que o Senhor Deus, Ele mudou a história daqueles homens, Ele transformou aquele dia, que seria mais um dia de tristeza, seria mais um dia de preocupação, quem sabe você está assim, você já vai dormir hoje, já imaginando no amanhã, já preocupado no amanhã, o que será do amanhã, como vai ser a minha vida no amanhã, o que será da minha família amanhã, porque eu preciso honrar meus compromissos, preciso pôr a comida na minha mesa, eu tenho meus filhos, aleluia, eu tenho essa dívida que já está me deixando triste, preocupado, já não tenho comido, já não tenho vivido, eu tenho só sobrevivido. Porque essa história que eu contei, queridos, para vocês foi real. E essa pessoa contou para mim que ela sobreviveu, ela não viveu quando ela estava nesses momentos. Então que o Senhor, Ele possa fazer, a tua videira, ela dá realmente esse fruto, que você possa ser alimentado por ela, sabe? Que esse pomar, da tua vida seja frutífero. Amém? Que seja frutífera a tua vida. Que aonde você tocar, milagre possa acontecer. Esse deserto possa frutificar. Esse jardim que está seco possa florescer. Amém? Que as bênçãos e as vitórias do Senhor sejam sobre a tua vida. Que você possa contemplar o milagre acontecer. A tua história mudar. Assim como Deus mudou a história de Pedro e Tiago. Que o cenário da tua vida mude. Que esse deserto, que esse desânimo, essa tristeza, essa frustração dê lugar para a alegria, para a satisfação, para o renovo, para o novo de Deus na tua vida. Um novo tempo na tua vida eu declaro e profetizo. Eu declaro e profetizo sobre a palavra do nosso Deus. Um novo tempo para a tua vida, uma nova história para a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus, meu irmão. Que você tome essa água, que você seja curado. Que essas pessoas da tua família que você tem apresentado, pessoas que têm me pedido oração, que você vai participar de um concurso, você vai fazer uma entrevista, que você seja abençoado, que você está com alguém na tua família que está enfermo, quem sabe o médico desenganou, que Deus Ele venha dar a última palavra, porque a última palavra não é do homem, mas é do Senhor. Ele ordena a bênção, Ele ordena a vitória, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém, queridos? Que você tenha um dia abençoado, você fique na paz do Senhor Jesus. Deus te alcance com a misericórdia. E eu peço a você, que você tenha sido abençoado por esta palavra, por esta oração, que você compartilhe com outras pessoas, que você se inscreva nesse canal. Se isso está sendo importante para você, se isso tem feito a diferença na tua vida, passa adiante. Peça para as pessoas, recomende este canal para outras pessoas também. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.